E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. E hoje estamos num ritmo diferente, né? Pela primeira vez temos duas convidadas representando Viva Bichos e a Cissa de novo ao meu lado. Diga, Cissa. E aí, tudo bem? Cara, eu tô muito feliz porque é o primeiro Terapia Aberta no ramo que realmente eu, fora dos bastidores, trabalho e exerço. Todo mundo sabe que eu tenho uma farmácia de manipulação veterinária da Orgavete. Sou muito feliz no meu trabalho. E existem algumas pessoas no meu trabalho que eu admiro demais. E nada como eu trazer para cá PJs e ONGs que eu admiro e que eu quero falar. E pessoas físicas também, né? Exato, E que eu quero falar um pouco mais disso. Então, Mari Lúcia, Leila Abreu, eu estou muito feliz de verdade com a presença de vocês. Eu enchi o saco, Mari Lúcia não me responde porque ela não responde ninguém. E aí eu comecei a infernizar a Leila. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Vai ser um bate-papo bem descontraído para a gente descobrir o que tem por trás de clínica, de hospital, de ONG, de instituto. O que tem por trás de tudo isso, aonde chegou tudo isso, como funciona tudo isso, a regulamentação de tudo isso. E delas como mulheres e pessoas à frente disso, como elas se sentem. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Eu já sou fã também da Cissa. A gente já tem uma história, né, Cissa? Sempre ajudou muito a gente, desde antes de ONG, né? Ainda quando protetor, enfim. Então, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso de recebê-la. Obrigada. Agradeço também. A Cissa sempre foi companheira no tempo em que eu coordenava o bem-estar animal da Prefeitura de Santos e nunca nos faltou. A gente sempre corria para ela e ela sempre nos ajudou muito com medicação para as pessoas carentes. Obrigada. E eu vou começar aqui. A gente tem sempre uma pergunta que a gente faz em todo início, seja o convidado quem for, a gente tira os pronomes de tratamento do convidado, seja ele um juiz, seja ele um médico, e pergunta quem é a pessoa. Então, a gente hoje vai ter que perguntar o que é o Viva Bichos e como ele foi idealizado. Isso a gente vai perguntar particularmente para a Leila. Eu quero que você fale o que é o Instituto e a gente vai querer que a Mari responda o que é o hospital. Na verdade, a Mari criou a ONG Viva Bicho. Aí a gente resolveu mudar o nome para Instituto Viva Bicho. Por que a gente mudou o nome? Aí isso já criou polêmica, porque no Brasil tudo que envolve ONG, as pessoas ficam desconfiadas por conta do histórico das ONGs que são criadas por alguns políticos, e pelo menos é o que as denúncias em jornais dizem, né? Para lavagem de dinheiro. Então fica aquela coisa de ONG. O primeiro motivo de ter mudado é porque existe uma ONG Viva Bicho em Florianópolis. Então, as pessoas começavam a pedir socorro para a gente de casos de Florianópolis. Então, a gente entendeu por bem mudar de ONG para Instituto Viva Bicho para diferenciar da ONG Viva Bicho de Florianópolis. Foi só esse motivo. Mas aí já surgiu que a gente mudou de nome porque a gente estava levando dinheiro. A gente nem entendia as razões. Como é que se leva dinheiro mudando o nome, né? A gente não entendia, mas enfim. E hoje, a ONG, a gente tem muito orgulho, né, Mari, em dizer que é uma das maiores ONGs do estado de São Paulo, uma das únicas ONGs do Brasil que oferece atendimento médico veterinário, castrações e cirurgias especiais gratuitas. Com anestesia inalatória, que é inédito. Isso é a inédito. Gratuidade, né? É algo que você, Cissa, sabe que é muito caro. Sim. É algo muito custoso. Então, não é algo que você resolva fazendo, por exemplo, uma noite da pizza para recolher um dinheirinho para pagar o aluguel no final do mês. Sim. Não. A gente se propôs a fazer um trabalho grande para atingir o maior número de pessoas. E aí a gente conseguiu. E agora a gente está administrando essa loucura, porque a gente cresceu. Está atendendo toda a Baixada Santista. A gente até faz piada, porque está vindo gente de Guarulhos, vem gente de Guarulhos. Vem pessoas de cidades do interior que viajam a noite toda para salvar o seu animal.
porque nas cidades da região não tem ninguém que faça esse serviço. Entendi. O que é discriminatório, porque existe o SUS para seres humanos, mas SUS animal não pode. Não tem. Eu entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Você falou sobre o Instituto, e agora eu vou perguntar para a Mari, que vai ser um pouco mais extenso, que é a clínica. A Mari, que começou com a ONG Viva Bichos. Como começou isso? Porque, assim, eu conheci a Mari Lúcia, que eu morro de orgulho. Eu falo, gente, ela é muito minha inspiração. E é verdade, cara, a gente brinca muita coisa. Quando a gente compra um negocinho para nossa casa, a gente brinca, comprei não sei o quê. Porque, cara, a gente se conheceu no começo do começo. Roendo osso. Roendo osso. E, cara, a Mari era taxi dog. Então, Mari, conta um pouco pra gente, um pouquinho antes da Leila chegar na ONG, no Instituto, como isso aconteceu. Tá. A Viva Bicho, o nosso CNPJ do Instituto, que era a ONG do Instituto, ele é de 2000. Se você for lá fazer a pesquisa, é do ano de 2000. Por quê? Quem fundou a Viva Bicho, na verdade, foi a minha irmã, no ano de 2000. Foi a primeira ONG da Baixada Santista inteira. Então, ela fundou. Só que, por questões políticas, imagina, ninguém falava de castração. Você já estava em Santos, né, Leila, nessa época? Já. Ninguém falava de castração, ninguém falava de cachorro, de gato, de controle populacional, nada. E, de repente, surgiu meia dúzia de mulher ali louca que queria salvar os cachorros e começaram a falar em castração. Isso, o que aconteceu? Começou a dar jornal. A gente não tinha... internet, na época, começou a dar jornal, né? Então, aparecia na TV, aparecia nem na TV, era jornal impresso, né? Que tinha aqui na cidade. Aí isso atraiu a atenção dos políticos. E a minha irmã fazia reuniões abertas, né? E aí os políticos começaram a colocar os seus próprios interesses ali, e em um ano acabou a ONG. E aí, quando eu comecei eu tive um problema de depressão muito forte e eu precisava trabalhar aquilo que é a minha alma, que é animal, né? Eu sou, por profissão, eu sou bióloga, e aí eu só tinha cuidado de filhos, de marido, enfim. Aí eu fui procurar algum local sério para eu ser voluntária. Foi onde eu conheci a Leila, foi em 2013 isso. Porque eu estava no auge da minha depressão, eu queria trabalhar com animal e eu queria ficar trabalhando com animal. Eu era técnica de informática, eu fiquei 18 anos sendo técnica de informática. E a Leila, nessa época, estava no Centro de Zoonoses de Santos? Codevida. Eu estava implantando bem-estar animal na Codevida. O que era Centro de Zoonoses de Santos, que era aquela filosofia de recolher cachorro na rua, de matar cachorro, de não sei o quê. Qual era a função do Centro de Zoonoses? Qual é a função do Centro de Zoonoses de um município? O Centro de Zoonose é obrigatório por lei em cidades que tenham mais de 50 mil habitantes. Se não me engano, o número é 50 mil. Toda cidade que tem mais de 50 mil tem que ter um centro de zoonose. Qual é a função? Única e exclusivamente proteger o ser humano. Porque existia aquele pensamento de que animal é transmissor de doença. Animal na rua pode morder e transmitir a raiva. Isso começou, os centros de zoonose começaram a ser criados quando teve uma epidemia de raiva no Brasil. Não lembro o ano, muitos e muitos anos atrás. Então, aí eles se implantaram, fizeram essa lei, a partir de 50 mil habitantes, tem que ter um centro de zoonoses, e único e exclusivamente para isso. Tanto é que as faculdades de medicina veterinária, que nós começamos a fazer, é uma vergonha, é um escândalo. É vergonhoso uma faculdade de medicina veterinária no Brasil. Não conheço todas, mas as que eu conheço, eles ensinam o profissional a ser comerciante, ser comerciante, como lucrar em cima dos animais, e veem o animal não vem como um ser solidário, um ser parceiro, um ser que tem senciência como o ser humano. Eles veem o animal como algo transmissor de doença. Entendi. Acabou. Eles formam um vetor de doença assim. E ponto. Não. É assim que eles formam o animal até hoje. Isso que eu ia falar. Atualmente ou... Não, até hoje. Até hoje ainda assim? A cadeira de comportamento animal, que é uma ciência, só aprende o veterinário que vai buscar uma pós-graduação. Porque se ele não for, ele não sabe lidar. Se o teu animal chega no médico veterinário, ele vai olhar o animal clinicamente, fisicamente. Você é neurologista, você sabe que não dá só para trabalhar com o físico. Uhum. É o físico e o mental.
O mental para o médico veterinário não existe. Só existe para aquele cara que foi buscar conhecimento, que ele foi se capacitar, aí ele consegue ver o animal de uma forma ampla. Mais ampla. O emocional pode trazer doenças ao animal. No animal, sim. né? Ou psicosomáticas, inclusive. Ou o teu tratamento. Exatamente. Ou o teu tratamento não vai fazer efeito porque aquele animal está emocionalmente desequilibrado, desestabilizado. Tanto que tem animal hoje que toma fluoxetina. Então, Exato. a ideia do Viva Bichos, pelo que eu inicialmente, a idealização dele foi num momento seu de depressão que você sentia que precisava ter contato com o animal. Sim. Isso, eu acabei Isso foi crescendo. Isso foi crescendo, porque assim, quando eu fui procurar algum lugar sério para eu trabalhar, para eu ser voluntária, que a princípio eu fui voluntária, eu achei a Codevida, porque aí eu já assistia os vídeos da Leila, eu já vi. Então, eu falei, bom, e aí assim, existem duas vertentes. Existe aquela assim, o que eu queria? Eu queria me profissionalizar nessa área. Então, a causa animal não é só o bichinho, não é só recolher, não é só amor, não, é técnica também. Se você não tem a técnica para poder resolver a vida daquele animal, você não consegue. Aí é onde começa a entrar os acumuladores, os maus tratos. E isso tudo com quem eu aprendi? Com a Leila. Né? Então, assim, aí você vê, você escolhe, né? Eu comecei a ver o trabalho que ela fazia dentro da Codevida. O que ela falava era exatamente o que ela praticava, né? Eu fui ali para quê? Para doar os animais, foi o primeiro Facebook, né, Leila, da Codevida. Até a tribuna. Para quem não sabe, o que é a Codevida? Coordenadoria de Defesa da Vida Animal é o órgão da prefeitura que presta atendimento para os munícipes de Santos que têm cães ou gatos. Certo. Esse atendimento é gratuito. É gratuito. Consultas e castração. Eu falo pelos 10 anos em que eu fiquei lá. Hoje ainda existe? Tá? Existe, de forma muito precária. Bem precário. Está bem ruim. E assim, por que a gente sabe? Porque se nós não somos a primeira opção em atendimento gratuito na cidade, nós somos a segunda. Então, o que acontece lá vem para cá. Porque as pessoas então, a gente fica sabendo, não são atendidas. E vem pedir socorro para a gente. Não entendi. Eles tentam lá, Codevida, e de repente por lá não dá certo. Aí chegam até não, às vezes não é nem dar certo. Às vezes eles não são atendidos. Nem são atendidos. Entendi. Não são por atendidos. N razões, não são atendidos. Aí eles vêm com o animal na mão, morrendo. Infelizmente, na maioria das vezes, morrendo com sérios riscos de vida. Pedir para a gente, pelo amor de Deus, socorro. Porque eu não consegui ser atendida. Por quê? A gente não priorizava Santos. A gente priorizava as cidades vizinhas, porque Santos tinha. Porque Santos tinha. Porque na época que ela era coordenadora e eu já era presidente do Instituto e já tinha clínica, Santos estava, por exemplo, chegava um problema para a gente, um caos, uma cirurgia de emergência para Viva Bicho, era alguém de Santos, eu ligava para a Leila, pelo amor de Deus, faz. Por quê? A Viva Bicho, ela trabalha com muitos limites. Então, assim, por que eu vou gastar um cartucho com você? Um cartucho que eu digo assim, uma cirurgia com você, que tem um atendimento gratuito na cidade, podendo fazer Cubatão, que não tem nada? Tá, mas vamos lá, só pra gente entender. Eu acabei te cortando, você falou que você estava num momento de depressão, a ONG acabou fechando, você foi fazer um trabalho voluntário, foi quando você conheceu a Leila e tal. De onde surgiu a ideia da clínica? Então, da clínica surgiu assim, ali naquele trabalho da Codevida, eu comecei a melhorar muito e aí eu tenho 2 filhos, eu precisava tirar um dinheiro de algum lugar, trabalhar de alguma forma. Foi aonde eu pensei no Taxi Dog. Melhorar, você diz sua saúde ou tecnicamente? Ou financeiramente? Não, financeiramente, porque assim, a minha saúde emocional, eu me encontrei. Eu melhorei muito com o trabalho da Codevida. Eu comecei a ver que o que eu estava fazendo na Codevida estava trazendo retorno para os animais, que era a doação dos animais. Tinha animais ali de anos vivendo na baia. Por conta dessa rede social que eu criei, deu certo. Então, emocionalmente, eu estava muito bem. Mas eu comi meus filhos, como é que eu faço? Como é que eu faço, né, da onde eu tiro o sustento deles? O sonho era lindo, mas a realidade... Mas a realidade é diferente. Foi aonde eu comecei a pensar no Taxi Dog. Porque muitas vezes a gente só tinha um Taxi Dog na cidade, que ainda tem, que eu amo este homem, que é o seu Antônio.
Ele ainda faz Taxi Dog, ele era o único. Era o único. E ele, quando ia na Codevida, eu conversava com ele, eu falava, vai, seu Antônio, eu acho que eu vou comprar um carrinho e vou fazer. Não, filha, faz, porque, olha, eu tenho muita gente, eu vou te passar, faz. Ele me incentivou muito, seu Antônio. Tenho loucura por ele. E foi aonde, então, eu comprei o carrinho, eu tive ajuda, eu não tinha dinheiro para o meu carro, eu tive ajuda da minha irmã, e de uma grande amiga minha que não está mais aqui com a gente. Então, elas compraram o carro para mim e foi onde eu comecei. E a história de vocês duas? Vocês já eram amigas? Não, a gente não era amiga. Eu conheci a Leila lá na Codevida, quando eu fui me apresentar. E quando eu me apresentei, eu falei, olha, eu quero fazer um negócio. Eu cheguei lá, a Leila já tinha um histórico de não suportar determinadas pessoas que chegavam lá dizendo que queriam ajudar, mas na verdade queriam jogar cachorro lá dentro. Então eu já chegava assim. Porque é natural as pessoas chegarem pra gente para falar que quer ajudar, mas dali uma semana veio um pedido drástico pra gente. Então, a Leila tinha mais conhecimento disso, eu não tinha. Então eu cheguei lá do nada, ela não me conhecia, falei, olha, eu queria ser voluntária, ela me apresentou os cachorros, aí eu queria saber o que eu podia fazer. Eu falei, vamos tirar esses cachorros dessa baia, eu tenho horror a bicho preso. Para mim, eles vivem 5 anos na rua do que 10 anos numa baia. Aí, eu peguei e falei assim, foi ali que a gente se conheceu. Mas a gente não se conhecia, eu e a Leila. E a gente começou, eu me lembro de uma cena que eu sempre falo para ela. Uma vez, mas ela não tinha muito tempo para dar atenção, sabe? Eu ia lá, então eu fazia o meu, eu tirava foto, ela me deixou à disposição uma tratadora, olha, quando a Marilu se vier aqui. Mas ela, no começo, é óbvio que ela ficou desconfiada. Ela falou, o que essa mulher que está fazendo aqui? Para aqui, do nada, fica aqui o dia inteiro fotografando o bicho. Né? Hoje a gente conversa sobre isso. Aí ela me deixou à disposição uma tratadora, e ela não tinha tempo. Era uma loucura aquilo ali. Era uma loucura. Eu falei, gente, eu quero esta loucura. Eu falei, gente, que delícia essa loucura, né? Porque você vê muito bicho sendo salvo ali. Era palpável, era visível, sabe? As pessoas se emocionavam, as pessoas choravam. Era lindo, o trabalho era divino. Aí... foi aonde a gente começou. Eu acho que ela começou a perceber que eu estava ali. Você estava de verdade. Com o coração aberto para ajudar. Uma vez, eu fui num sábado à tarde, eu falo isso para ela. Eu fui num sábado à tarde, gente, ela me apaixonei. Ela me deu toda a atenção do mundo. Eu estava lá para fotografar os cachorros mais complicados, que não dava para tirar lá de dentro por causa da população. Sábado à tarde não tem atendimento, eu pedi autorização para ela. Ela falou, vai lá na Codevida e fotografa esses. E eu fui, só que ela estava lá. E a gente ficou sentada num banco lá fora e conversando, eu tímida, mas assim, eu queria perguntar, né? Eu tinha uma biblioteca aqui do meu lado, como é que é isso? E como é que é aquilo? Eu perguntando e me enriquecendo. Aí, nunca esqueça, ela pegou, levantou, foi fazer alguma coisa, aí eu olhei ela e falei, eu quero ser amiga dela. Eu quero. E foi assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito natural. Foi, sabe quando completa? É verdade. Foi completando, sabe? E é assim, é o que ela fala. Eu ensinei muita gente, eu passei o meu conhecimento para muitas pessoas. Pouquíssimas aproveitaram, pouquíssimas entenderam, porque o perfil hoje é o resgate e colocar numa baia. Não, então, isso a gente vai querer entender. Só pra gente encurtar para falar do Taxi Dog, porque tu me perguntou como é que eu comecei com a clínica. Desculpa, é que a história foi. E aí eu comecei com o Taxi Dog, o seu Antônio me ajudou muito, ela inicialmente me ajudou muito, mas aí o que acontece? Eu já fazia também proteção animal. Eu já comecei, eu fui aprendendo, então eu resgatava um animal ali, eu levava em clínica particular e cuidava. Né? Eu não me sentia à vontade de usar a Codevida. Você vê como é? Eu não me sentia, né, Leila? Eu levava para a clínica particular, não que eu não confiava, pelo contrário. Mas, assim, eu não queria pedir, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho. E então, eu já fui criando um certo nome. Então, quando eu montei o meu Taxi Dog, em uma semana eu estava com a agenda lotada. Em uma semana. Porque eu já tinha um nome na proteção, as pessoas já me conheciam também como voluntária da Codevida, né? Me corrija se estiver errado. A doutora Leila, ela parece ser a mais
tranquila no sentido, né? Mas e você parece que não. Parece que assim, a sensação que dá é que tá vendo no sentido assim, que na hora de que você foi vindo e falou, vou cutucar ela para ver se a gente consegue fazer uma coisa. Vou cutucar. É assim, o que acontece? Não, peraí, vamos encurtar e para resumir a história, a pergunta dele. Da clínica. O que acontece? Eu, dentro do meu Taxi Dog, eu comecei a fazer um censo. Eu sozinha com os meus clientes. Então, eu fazia assim, por exemplo, eu tinha cliente que eu pegava no Morro da Santa Terezinha, com poder aquisitivo melhor, eu tinha cliente que eu pegava no lugar mais simples, com poder aquisitivo mais baixo. Eu tinha cliente que eu levava em clínica particular caríssima e eu tinha cliente que era atendido pela Codevida, que era gratuito. Então, eu tinha uma gama ali. O que acontece? Eu conversava muito com os meus clientes e eu comecei a sentir a necessidade de cada um. Então, por exemplo, quem tinha dinheiro fazia tudo, levava para fazer raio-x, hemograma, retorno e qualquer coisa que seja, e São Paulo ressonância. Quem não tinha, quando chegou um momento da minha vida que eu falei para a Leila, Leila, eu não vou mais atender a Codevida, porque o que acontecia? A Leila tinha parcerias dentro da Codevida com laboratórios, que a gente agradece muito, que dava exames de sangue gratuitos. Então, a Leila filtrava os mais simples, falava, olha, eu vou te dar um exame de sangue. Pode falar o nome das empresas? Pode, lógico. Vou te dar o nome de sangue, porque a Embravet te deu. A gente não pode deixar de agradecer. Lógico. Vou te dar um hemograma. Era até engraçado, porque quando a gente mandava um pedido de exame de sangue, ele falava, tudo que for gente muito pobre, eu vou dar de graça. Mas o Nico, eu acho ele um cara muito especial. Então, a gente, quando era gente pobre, a gente não abusava. Se a pessoa tinha um pouquinho de condição, ela ia lá e pagava. Mas quando a pessoa era muito pobre, a gente falava assim, vai lá, muitas vezes ia no meu carro levar, porque a pessoa não tinha nem condição de ir. Não tinha como chegar lá. E a Carolzinha da Ômega também. A gente escrevia na receita embaixo, bem pequenininho, PB, queria dizer pobre. Ele chegava lá e não pagava. Ele já pegava, já coletava sangue, já mandava o resultado para o veterinário, porque ele não questionava, ele confiava no nosso bom senso. Então, isso salvou milhares de vidas. Precisa ter esse bom senso, porque quando você tem um parceiro, você não pode quebrar seu parceiro. Não, nem abusar dele. E nem abusar dele. Então, muitas vezes eu ia, por exemplo, a Codevida era um trabalho assim, que eu tinha que acordar às 5 da manhã, eu tinha que estar às 6 da manhã na Zona Noroeste, para às 7 da manhã estar na Codevida e pegar a senha. Voltava, pegava minha filha, arrumava minha filha, deixava na escola lá, meio-dia eu ia buscar esse cliente de volta. Então, já era um sacrifício, mas ok, eu cobrava normalmente. Mas o que acontecia? Muitas vezes eu ia buscar, colocava o cliente no carro, eu sabia de onde eu tinha retirado esse cliente, né? E aí eu via que era um pobrezinho, aí eu falei, e aí o cachorro tem? Eles pediram, vem aqui, filha. Aí via a receita, estava pedindo raio-x, hemograma, porque ela já não tinha mais para dar. Eu olhava e eu falei, e aí, a senhora? Não vou, não consigo. E a pessoa mal sabia falar. Eu olhava para a cara do cachorro, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a senhora não vai me pagar nada, vamos lá agora fazer. Eu vou lhe dar isso daí. Só que isso virou rotina. Para mim, eu não conseguia não atender. Só que tem um problema, eu não estava ali por luxo. Eu tinha 2 adolescentes dentro de casa sem marido. Então, e aí te deu um negócio? Eu não podia. Então, o que acontece? Eu até falei para Leila, Leila, eu não vou atender mais a Codevida, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não posso, neste momento, fazer. Eu fazia trabalho social, mas eu não podia fazer dessa forma. Não conseguia por enquanto. Mas tinha um público que ela conversava comigo, que se tivesse uma clínica veterinária com preço mais acessível, é claro que com qualidade, ele poderia levar o animal dele. Que era a maior queixa. Ou era Codevida, gratuito, ou era muito extremo, ou eram as clínicas veterinárias que cobram uma fortuna tudo. Então, esse público da classe média baixa, o animal morria no quintal, porque ele não tem, ele até tinha o serviço gratuito da Codevida, mas aí ele precisava fazer, a gente fazia várias cirurgias, mas algumas cirurgias a gente não tinha. E aí, morre.
Sim. Ele precisava assim, fazer um ultrassom. Também... E foi aí a tua virada de chave? Foi aí. Só para ser justa, as clínicas caras, elas também fazem um trabalho social. É que elas não divulgam porque elas não podem divulgar. Porque senão tem fila na porta. Entra aquele chame. Mas eu sei que é difícil, não dá para você manter uma estrutura dando gratuito para todo mundo. E quando você abriu a clínica... Essa foi a chave. Eu falei, gente, por que a gente não consegue, então, ter um meio termo de preços com qualidade muito boa? Será que não dá para a gente manter uma estrutura, você pagar aluguel, você pagar veterinário? E aí? E aí foi aí que deu o start. Como é que vocês fizeram para conseguir concretizar a ideia? Nossa, tudo... Distinguindo ONG de clínica, porque muita gente, eu acredito, que logo que abriu a clínica... Achavam que era ONG. Chega lá e fala, mas tu vai me cobrar? Não é a ONG Viva Bichos? Mas tem muita má fé também, né? Hoje as pessoas já sabem. Hoje já não, hoje já está bem tranquilo. A maioria é má fé. Ela chega e fala, eu tenho que pagar. Não, você passa assim pela consulta, passa pelo veterinário, faz o orçamento da cirurgia. E aí você mostra quanto que você pagaria se fosse pagar. A pessoa vai ver como é que vai pagar. Quando volta com o animal já operadinho, bonitinho, voltou da anestesia... mano, é de graça? Eu levei minha cachorra lá ano passado e fiquei passada. Passada. Do quê? Que veio a cobrança. Falei, gente, que horror! Não é ONG! Olha, você quer ver um exemplo? Não, gente, mas eu tô falando isso porque, de verdade, a gente trabalha na classe e tal, mas eu acho assim... Toda classe profissional tem que ser respeitada, cara. Existe uma equipe, existe um custo fixo, existe pessoas que estão ali dando o seu melhor. Eu falo muito na minha empresa, para minha equipe, a gente passa a maior parte dos nossos dias juntos aqui, não junto das nossas famílias. É isso mesmo. Então, a gente precisa ser o melhor aqui para a gente chegar em casa e conseguir ser o melhor também. Então, pô, ajuda a gente, cara. Valoriza. Uma coisa que eu sempre falava para os veterinários e falo até hoje, se eles não são respeitados, a culpa é deles. Porque você não chega para um médico, cirurgião, e pergunta assim para ele, escuta, eu marquei uma cirurgia 3 horas, só vai demorar? Porque eu tenho um compromisso. Você fala isso para o médico? E é isso que eu falo para os munícipes. Você pergunta isso para o teu médico quando você vai lá? Só vai demorar muito para me operar? Porque eu tenho que sair? E o veterinário, ele aceita isso. Ele não tem que aceitar Não deveria. Isso. Não deveria. Ou ele então, por exemplo, a gente pede para um animal, quebrou a patinha, vai lá na ONG para a gente poder, então, fazer o atendimento gratuito. Vamos falar da ONG. Chega lá, mas não vai operar agora? Mas não vai fazer a cirurgia agora? Mas por quê? Você entra para fazer a cirurgia sem ser emergência? E outra coisa, eu não vou cuidar, viu? Ué, vocês não ficam com ele aí, eu pego depois que ele estiver bom. Se o seu filho se machucar, você larga ele lá no hospital e vai buscar depois que ele estiver bom? É a mesma coisa, gente. Sim. Olha, mas eu vou te falar, eu fiquei bem contente, porque assim, quando meu cachorro machucou, e teve alguma coisa que eu não lembro agora. O Jack. Foi o Ronaldo que operou. A Cissa até falou, vai lá. Você é cliente nosso Sou. lá? Ai, que legal, muito obrigada. Quando eu falo que eu indico, tu não acredita em mim. E inclusive eu levei agora um também. Então, também, um malamute. Então, é um cachorro meio difícil de ter. Então, ele já foi no Viva Bicho também. Então, não está sendo só preço. Eu acho que está sendo um atendimento de qualidade. Foi o crescimento. A minha cachorra. Foi o que fez crescer. Porque o que acontece? Eu tenho muito... Lá, a gente hoje trabalha com uma equipe, nós somos em 29 pessoas ao todo. Eu fiquei com muito medo, a gente tem muito atendimento por dia. Você já deve ter chegado lá e tá... Mentira, ele nunca foi, ele sempre mandou alguém. Lotado. Jamais. Então, mas não sei se já reclamaram pra ti que ficaram 2 horas esperando. Felipe, a gente é de eu ia verdade. mentir. Não, a gente eu é ia de falar verdade. que eu fui. Nunca foi, ele mandou alguém, certeza. Mas ele mandou, mas ele mandou alguém. Gente, mas reclamaram da demora? Não reclamaram não. Lá aparece muita coisa. Aparece coisa simples, né? Uma sarninha, um ouvidinho e uma vacina e tal, mas aparece a mula sem cabeça lá. Aparece coisas que nunca ninguém viu na vida. Se o atendimento clínico eu tenho um veterinário recém-formado, ele sai correndo, ele senta, ele chora, ele faz uma baita de uma cagada. Entendi. Pode falar cagada? Pode. Faz uma baita de uma cagada. Eu não posso ter. Então, mas vocês não... o que eu penso? Desculpa te cortar. Vocês não podem ter um recém-formado porque vocês optam por não? Ou eles... por não. Ou eles não... Ou o instituto não deixa, ou eles falam assim, pô, eu ainda não tenho
não tenho essa... Não, mas aí a gente está falando de hospital. Eu estou falando... A gente está falando... Vocês não deixam. A gente não pega a gente não, por exemplo, eu estou contratando uma profissional agora, uma veterinária. Coisa mais difícil. De recém-formado tem de monte. E cadê a experiência? E assim, a gente está falando de hospital, onde os veterinários trabalham com piso veterinário, tudo bonitinho. Tudo certo. Tudo CLT, tudo muito bonitinho. Não tem nada a ver com nenhum tipo de trabalho voluntário, nada disso. Estágio. Ali todo mundo ganha e ganha bem. Porque e ganha bem. Eu não perco veterinário, eu não tenho veterinário que me pede demissão. Mas por que eles ganham bem? Porque eles trabalham bem, eles trabalham muito. Eles não param. E diferente da medicina humana, a medicina veterinária não te dá residência. Tipo, você se forma e faz mais 2 anos de residência. Não tem isso. Sim. Então, tem veterinário que se forma, ele presta concurso na prefeitura, porque é isso que acontece. Ele tem 3 doutorados, 5 pós-doutorado, tem não sei o quê. Mas, quando ele vê um cachorro, ele não sabe a diferença entre um cachorro e um gato. Porque ele passou a vida estudando. Em cima de livros. E ele nunca pegou num bicho. Aconteceu isso e eu posso falar, porque eu era coordenadora. Não sabiam droga nenhuma, cheias de diploma, e não sabiam. O bicho morria na mão delas. Aconteceu e está acontecendo então, agora. Assim, é muito, muito, muito complicado você lidar com isso, porque tem que saber fazer. E a Faculdade de Medicina Veterinária não te dá essa estrutura. Se tem alguma no Brasil que dá, eu não conheço. Então, o que a gente recebe? Muito estagiário, pedido de gente para fazer estágio, mas assim, o que elas acham? Que se a gente der oportunidade de estágio, que a gente vai deixar atender, que a gente vai deixar operar, que a gente vai deixar pegar acesso, veia, medicar. De jeito nenhum. A gente não tem obrigação de dar esse tipo de treinamento. Nós somos questionados. Mas vocês não pegam recém-formado, né, Leila? E como é que eu vou aprender? Isso não é um problema nosso. Isso não é problema nosso. Você vai perguntar lá na faculdade. Que você pagou uma fortuna, não te ensinaram. Não vai ser agora o coitadinho do animal que está precisando de atendimento, que eu vou jogar ele na mão de um recém-formado, mas de jeito nenhum. E vocês sentem falta ou vocês acham que a voz de vocês a nível municipal e estadual tá ok? O que vocês acham? Como assim? Falta no política. Política, no sentido voz política com animais. Municipal, no âmbito político municipal. O que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês, tanto de ajuda ou de o que vocês estão querendo fazer? Olha, hoje o Instituto, em relação em números por exemplo, de trabalho... desculpa te cortar, o Benedito Furtado era sabidamente alguém que lutava pelos animais e tal, pela causa. Então, assim, eu acho que onde ele quer chegar é assim, vocês acham que hoje a causa animal virou uma questão política? Em Santos, totalmente. Em ego. Virou uma questão de ego, de poder, apenas poder. Você vê... Pega os últimos 4 anos, 3 anos sem fazer nada, agora esse ano começou. Esse ano resolveram distribuir ração. Distribuir ração. Então, entendeu? E assim, por exemplo, a primeira emenda que a gente recebeu, a gente já fez o Bolsa Ração. A gente já distribuiu ração. Isso eu quero muito entender. Meninas. E, por favor, falem como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Como funciona essa questão da emenda parlamentar para as ONGs? Porque aí, no caso, é para a ONG, né? A Mari pode responder bem essa questão financeira, mas é muito importante que a gente diga que todo e qualquer projeto que a gente faz não é assistencialista. Tem embasamento técnico. Não é para si. Uhum. Quando você começa com essa história de mas eu estou pensando no bichinho, você começa a descer os degraus. Entendi. Porque você tem que ter conhecimento técnico. Quando se fala que tinha um projeto de ração, tinha e tem. Não foi em ano de eleição, como está acontecendo esse ano, né? Porque só agora o vereador descobriu, no 8º mandato, agora ele descobriu que cachorro come. Porque ele sabe que... então... Ai, gente, não dá, né? Consome a gente essas Até coisas. porque ele está em fim de carreira, ele sabe que corre o risco de não entrar, então agora ele está apelando para a ração. Então, mas só que é justamente o que o protetor quer. O protetor quer ração, mas tudo bem. Mas o que acontece? Ficou até vendo. Isso tem que ter um embasamento técnico. Por exemplo, nós damos ração. Nós temos um projeto que toda quarta-feira os moradores de rua vão lá buscar ração para a semana. Não damos o pagamento. Ai, gente,
seguinte, por que vocês não dão um saco que ele passa o mês, porque ele vende o saco? Ele vende o saco. Então, você dá um pacote por semana. Ah, ele vai lá e pega? Não. Ele primeiro tem que concordar em castrar o cachorro dele. Sim. Se ele não castra, vai morrer de fome, se depender da gente, porque nós não vamos dar ração. Nós temos os nossos protocolos. Ele resolveu, castrou, ele vai ganhar ração toda semana, a vacina para o resto da vida e atendimento médico gratuito para o resto da vida daquele animal. Nossa. E eu quero também que esse bate-papo seja esclarecedor no intuito... Eu já pulei outra pergunta, não tem importância, mas a gente volta depois. Qual a importância da castração? Fora a importância física que a gente já sabe para o animal e tal. A saúde, fora a saúde. Fora a saúde. Você diz para a causa animal, para o contexto que Exato. A gente vive. Por gentileza, gente, vamos e converse comigo como se estivesse conversando com uma criança de 5 anos, por favor. Não existem mais lares para tantos animais. Isso eu não falo só de Brasil, eu falo do mundo. Não existem mais lares para tantos animais. Na Europa e nos Estados Unidos não existe castração gratuita. Lá, se eu não posso mais ter meu animal e levar na clínica veterinária, eu assino um termo e você pode eutanasiar meu cachorro, porque lá é legal isso. Nós tivemos em Portugal para conhecer. Você não pode jogar na rua. Se jogar na rua, dependendo do estado, por exemplo, nos Estados Unidos, tu vai em cana. Como é que é? Não entendi. Eu não quero mais meu cachorro, eu não posso ter esse cachorro, eu levo ou numa ONG, se a ONG puder ficar, ou eu levo no centro de zoonoses. Entendi. E o centro de zoonoses pega e, se não doar, em uma semana, 10 dias, dependendo do estado, ele mata. Entendi. É permitido isso. No Brasil, existe uma lei de 98, a Lei 9.605, que é proibido eutanasiar animais como forma de controle populacional. Isso funciona? Não sei. Porque dentro de um centro de zoonose, quem é que vai questionar o veterinário que matou o cachorro? Ele vai dizer que o cachorro estava com sinomose, por exemplo. Ou que teve um surto de sinomose lá dentro. Quem questiona? Quem vai questionar? Na lei, eu lembro que na lei, antes de fazer a eutanásia, nessa lei de 98, tinha que ter um veterinário de uma ONG acompanhando. Isso é feito? É claro que não. Como tudo no Brasil, é aquela lei que não pegou muito bem. Certo. Né? Então, por que a castração é importante? E por que as pessoas acham que tem que castrar os animais de rua, os animais que estão na rua? É justamente o contrário. Olha que interessante. O animal da rua, quando ele consegue parir e consegue nascer, a enchente leva, o rato come o filhote, ele tem guia, se ele tem a cria no mato... Pô, gente, que clima pesado. Mas é essa a realidade. É essa a realidade. O saruê, se ele tem cria no mato... Entendeu? Porque de vez em quando a gente bebe. Que clima! Mas eu vou tomar no copo de uísque. O rato come, o mundo leva. Mas é assim, essa é a realidade. Paramos com os exemplos. Ele tem cria no meio do mato. Vem o saruê, vem um bicho do mato e pega. É assim, poucos sobrevivem. Você não vê bebezinhos andando pela rua. Por que você não vê? Você não vê porque ele não chega nesse tamanho. Se ele é criado na rua ou alguém recolhe... É a seleção natural ali. É a seleção natural. Então, algumas pessoas falam, o cachorro que vive na rua tem que castrar. Não, o que tem que castrar é aquele cachorro daquele cara que todo dia de manhã ele abre a porta para o cachorro ir fazer cocô e xixi na rua. Que é muito comum nos bairros que tem casa. Aí a fêmea está no cio, ela vai para a rua, ela cruza, ela volta para casa e aí começa a barriga a crescer. Ele não quer os filhotes. O que ele põe? Numa caixinha e solta na praça. Então, na verdade, não são os de rua, são da população de baixa renda. Os de rua a gente castra também, né? Levou, a gente está castrando tudo. Mas aí para o bem deles, porque a gente sabe o destino. Porque o problema é animal domiciliado. E principalmente para evitar as brigas. Porque quando uma fêmea de uma cadela entra no cio, o macho sente cheiro de uma fêmea no cio até 1 quilômetro de distância. E eles brigam até a morte. Eles entram em quintais que tem ponta de lança, se cortam, se machucam, porque o instinto, as pessoas acham, ele está excitado. Não existe excitação em animal. Existe o instinto de procriação. Sério? Ele sente o cheiro da fêmea, ele entende que tem que procriar. É isso, ele quer procriar. A fêmea só e ele faz qualquer coisa por isso. Ai, que triste. Quando você castra a fêmea, esse cheiro de hormônio
feromônio que chama, isso aí acaba. Então, você minimiza as brigas, você minimiza os acidentes, as disputas por território. Isso tudo envolve o comportamento animal. Mas você escolhe por exemplo, você escolhe a castração da fêmea, de todas as fêmeas, ou não? Vocês estão fazendo... O ideal é que... o que fazem os centros de zoonose? Vamos lá. Eles castram só os machinhos porque é mais fácil, não dá trabalho, é mais rápido. Assim, quando eu acabo, eu posso fumar meu cigarrinho. E recebi igual. E recebe a mesma coisa. A castração da fêmea é mais difícil? Muito mais. Mas seria mais eficiente. Lógico. Mas, tecnicamente, não que não se castre macho, mas tecnicamente, você tem que focar numa região, castrar um grande número de animais, principalmente fêmeas. Isso com gato, então, a gata emprenha mês sim, mês não. A gata emprenha amamentando, ela entra no cio ainda amamentando a outra cria. Ela tá procriando, ela tá copulando. Então... E tem situações no Viva Bichos, não só administrativas, mas que, esse negócio tá acabando com o meu psicológico, assim. Todo dia, toda hora. Não, a gente vai dar um exemplo, inclusive, disso. Mas espera aí, eu quero saber antes, assim, de maneira objetiva, o que são duas perguntas em uma só. O que vai fazer vocês decidirem o que é tratamento de instituto, o que é clínica ou o que o instituto não recebe? Não recebe? Como assim? Porque é isso que eu tô falando. A pessoa acha que ela atropelou um cachorro, ela leva no instituto e fala, olha, não, inclusive atropelei. No nosso site agora mas hoje, nossa cultura é essa. Mas já melhorou muito. Já melhorou muito. Era muito pior. Em relação a atendimentos, eu vou dar até um exemplo, que é onde eu converso, eu sou amiga de alguns donos de clínica, a gente conversa muito. Eu tenho o meu hospital particular, a baixo custo, ali a consulta custa acho que R$90, está ali. A 4 quadras tem um instituto. O que o instituto faz? Consulta também gratuita, castração gratuita e cirurgia com anestesia inatória gratuita. O instituto está sempre lotado. E a minha clínica está sempre lotada. Sim, eu não faço competição com a minha clínica. Por quê? Aqui no instituto, a gente seleciona muito bem os pobres, as pessoas que não podem pagar. Mas é isso que eu quero chegar. Eu não estou falando de competição, eu estou falando em si das pessoas que acham que o instituto tem uma obrigação moral que elas colocam na cabeça dela de que já que você é ONG, já que você é instituto, já que você é da causa animal, você tem que acolher. Se você não acolher, você não tem coração, você não é da causa animal. Cissa, ou então, não só acolher, atender o animal que ela não quer arcar com as despesas. Exato. Com o iPhone na mão. Tem disso, de Meu chegar Deus, lá. Com carro zero. E não dá briga? Oxi! Da polícia. Da polícia? Da polícia. A madame para o carro na outra quadra, seu carro importado, e manda a empregada levar o cachorro lá para consulta de graça. Quando elas vão pessoalmente, elas levam... E ela fala assim, mas eu já fiz a minha parte, eu peguei da rua, não tenho obrigação. Eu falei, então devolve para a rua, minha filha. Mas elas mais levam fácil. os animais dela mesmo. Aí elas começam... Porque assim, o que a gente tem que entender? Isso a gente treina muito a nossa equipe. Até a nossa equipe que fica nas centrais dos atendimentos, dos telefones do WhatsApp. Porque o filtro começa por eles. Porque o que acontece? Uma situação você está numa situação financeira difícil. Isso, cá para nós, metade dos brasileiros estão, acho que até mais. Todo mundo apertado, segura aqui, estica ali, enfim. Outra coisa é baixa renda de fato, a pobreza. As pessoas que estão na palafita. Então, se tu tá passando por um atendimento, passando uma situação difícil, tu imagina como é que tá a favela. Que nem se usa mais favela, né? Se é comunidade. Como é que está a comunidade? Então, a gente recebe emenda, sim, a gente corre atrás, sim, mas a gente tem muito limite. Até porque a Viva Bicho hoje atende a Baixada Santista toda. Você imagina a gente atendendo 9 cidades, gratuitos. Porque 9 cidades das prefeituras não estão fazendo o papel deles, o trabalho deles. Não faz. Então, você entra numa rede social, quando tem um animal morrendo alguma coisa, é só Viva Bicho, as pessoas marcando. E vamos deixar claro uma coisa, a emenda parlamentar que vocês recebem por qualquer motivação, existe uma prestação de conta? Total. Nossa. Primeiro que assim, que é uma coisa eu acho que é super importante falar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje, a gente está trabalhando com uma emenda, pode falar o político? Pode. Deputada Rosana Vale, que está investindo na causa animal, que assim, acredita na causa animal. Excelente. E não faz alarde. E não faz alarde. A gente está trabalhando com uma emenda dela de 800 mil, tá? Primeiro,
Para você receber essa emenda, porque as pessoas acham assim, a deputada destinou 800 mil, tá? Vai depositar na nossa conta, acham isso. Eles acham isso. E tu vai me ligar e a gente vai sair. Olha, a gente caiu, vamos jantar? As pessoas acham que cai na nossa conta. Não, primeiro, a gente tem que estar todo documentado. Se não tiver com todas as certidões, você não gente, recebe. Mas é muito documento. Você tem que abrir uma conta para aquela emenda. A gente abre a conta para aquela emenda. Uma conta para emenda. É uma para cada emenda. É uma Acabou a emenda, você fecha a conta e vai abrir a outra. Entendi. Não entra na conta da ONG, não. É uma conta para cada emenda. Você tem uma burocracia, antes disso você faz um projeto. Então, o projeto foi aprovado lá no governo do estado, no governo federal, para fazer 2.000 castrações. Eu tenho que fazer as 2.000 castrações. Essa emenda não foi do projeto que vai estar estourando já ou não? Não, essa é de março, a do Castramóvel. Essa que está correndo. Essa que a gente está fazendo agora. Então, você tem que ser muito fiel. Não pode. É isso que as pessoas não entendem. Você tem que seguir. Não pode desviar. Você não pode desviar uma vírgula do que você escreveu. É que eu achei que essa emenda era a emenda do que eu quero muito conversar também sobre o Castramóvel. Não. Então, você não pode sair da linha. O que foi aprovado no governo é o que você tem que fazer. Você não pode desviar nada. O que eu digo desviar é assim, em vez de fazer uma castração, vou fazer, sei lá, vou pagar um lar temporário. Não existe isso em emenda. E aí, assim, sou eu que faço a prestação o desviar que você diz é mesmo dentro da causa, mesmo dentro do... Não pode. Eu tenho que fazer a prestação de contas de 3.000 castrações. Como é que eu faço? Todas as castrações, as 3.000, são fotografadas com o tutor, com o animal, assinada. Pessoalmente, eu já vi essa documentação. A gente está no foco de as pessoas acham um monte de coisa, porque nunca viram esse trabalho, né? É inédito, então começam a inventar um monte de história. Então, por exemplo, se você usa castração, você tem uma emenda de, falar o número, de 800 mil reais para castração, supondo. E chegou um cachorro lá que você não usou, você fez uma cirurgia no cachorro porque foi um cachorro... Não usou para castração, você corre risco de perder aquela emenda. Você perde a emenda. Devolver o dinheiro da emenda. A gente tem que devolver. Integral. É um negócio nazista. É assim, se por acaso tiver algum erro, inclusive um exemplo, não sou eu que faço a prestação de contas, não é a Leila da emenda. Quem faz, a gente tem uma contadora, que é do terceiro setor, tem que ter, porque senão não sai. Tem que ter uma chefe de projeto, porque essa prestação de contas e essa comunicação é através de uma plataforma do governo do estado, do governo federal. Se tu não tiver uma chefe de projetos que tenha capacidade para fazer isso, esquece que você não consegue administrar a emenda. Eu vou ser muito sincera, eu fiquei sabendo de toda essa burocracia. Eu raramente vou na clínica, mas quando eu vou é para conversar com elas, falar besteira, na maioria das vezes, para a gente rir um pouco da nossa desgraça e da nossa vitória. Falar de roupas, e falar de bebê, e falar de tudo. All-Star. E aí, numa das vezes, eu falei pra Marilúcia, Marilúcia, mas, fica difícil também, né? Como é que vai comprovar? Ela tá vendo esses formulários? Olha aqui meu computador. Virou a tela do computador. Olha aqui, quantas Pode falar o que quiser da gente. E aí, o que eu acho interessante... Eu tô do teu lado. Eu vou falar uma coisa que, assim, meio que choca, que as pessoas não sabem. Um exemplo, se lá no final... Por exemplo, um pessoal da equipe, porque eu nem vejo esse dinheiro, eu não mexo no dinheiro, não sou eu que faço pagamento, nada. Se lá no final eles me errarem, faltou uma nota fiscal de R$10, não encontro a nota fiscal de R$10, não existiu. Comeram bola. Acredite se quiser, eu, presidente da ONG, eu tenho que devolver com o meu patrimônio os 800 mil para o governo. Verdade. De R$10? Sim, senhora. Não, se você faz. Sim, senhora. Então, o que acontece? Por que muita... De 800 mil, faltar R$10 eu devolvo integral. Eu nego a emenda. Exato, então, mas é isso que a gente tem medo. Eu nego a emenda. É isso que a gente tem medo e, assim, por isso é que a gente tem que saber contratar esses profissionais. Você tem que nossa ter mas você tá botando todo o teu patrimônio na mão de outra pessoa. Chefe de projeto sempre fala Não, mas isso. assim, você fica de olho. Eu tô de olho em tudo. A gente vê e é tudo muito... Isso eu sei, quando eu fui lá, tu me mostrou. É tudo muito transparente. Mas você entende o tamanho da responsabilidade? Deus me livre. Você tem que amar demais e ainda tem que ficar falando que a gente usa para outras coisas. Não, e outra coisa, esse dinheiro a gente podia pegar
e comprar ração, comprar vacina, tudo pra gente. Sim. Eu ia passar o resto pra do gente ano... que digo pra ONG, Sim, pra nossa, sim. pros animais de lá. Tudo pros animais, comprar caminhas, comprar não sei o quê, comprar... A gente pode fazer tudo isso e não tem encheção de saco. Aí a gente reverte tudo para as pessoas. Sim. Né, para os animais de todas as cidades, com cirurgia. Aí você vê gente que vai fazer escândalo na porta porque demorou, porque não sei o quê. A gente tem que lidar com polícia, com gente de baixo nível, com gente que manda. Agora, mas a gente não vai parar. Isso que eu ia perguntar. Não. Você já pensou assim, puta, será que vale a pena? Não, é assim. Felipe, ano eleitoral é o que tem de pior. Já pensamos várias vezes. Será? Porque assim, deve ser muito desgostoso você saber tudo que você passou, toda a tua história que não foi contada e ter uma coisa... É assim, várias vezes, às vezes a gente se pega, tem crise de choro, dá uma baixa... Mas não é pela responsabilidade. A responsabilidade, você tendo uma boa equipe, você estando dentro dessa equipe, né, coordenando, enfim, e confiando... Não vai ter nada errado, a gente está indo para a 9ª emenda e todos os nossos pagamentos foram aprovados. Toda a nossa prestação de contas foi aprovada. A gente tem uma pontuação máxima lá A gente tem uma pontuação máxima que os deputados hoje estão procurando pela gente. Hoje, antes não. Por quê? Porque é muito comum eles destinarem a emenda, a ONG não está apta a receber, esse dinheiro volta, eles perdem. Sim. Eles não querem perder. É um problema que está acontecendo atualmente no governo federal. Os dinheiros estão sendo devolvidos dos deputados porque eles destinaram e os dinheiros... Essa semana aconteceu o quê? Uns 3 meses atrás, a Rosana Vale ligou para a gente... E falou, gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu destinei 300 mil reais de emenda para uma entidade de proteção animal aí no litoral. Ela não apresentou documento nenhum, ela não fez nada e assim, eu não vou perder esse dinheiro. Ela tinha um dia para destinar. Um dia. Ela falou, eu posso destinar para vocês? Manda. Foi uma semana que nós não dormimos, porque fazendo uma semana, porque quem faz o projeto sou eu. Ficamos uma semana... Porque era uma semana, ela estava com o prazo estourado, então ela tinha um dia para destinar e a gente tinha uma semana para fazer o projeto. E dessas histórias todas de emenda vem o Castramóvel. Lindo, que eu já vi foto. Que foi tá. o Kenny, e eu quero muito que vocês falem dele. O que eu quero? Pra gente poder falar de mais coisas. Eu quero que vocês falem sobre o Castramóvel, a ideia do Castramóvel, a emenda de onde veio, qual vai ser o critério, quais regiões vão atender e por que o Castramóvel. O Castramóvel, a gente tem um problema, tem muitas pessoas que não conseguem ir até a gente. Elas não têm dinheiro para ir para lá. Às vezes a gente faz mutirão em São Vicente, né, lá na zona de São Vicente, enfim, mas elas não conseguem chegar. Então, o Castramóvel é para isso, facilita. Então, você não consegue chegar até a castração chega até você. Então, a gente vai para os bairros mais carentes, aqueles que a gente sabe que são os locais que mais pedem ajuda para a gente, que a gente também resgata muitos animais. Então, o Castramóvel, ele tem essa finalidade de levar a castração para quem não consegue chegar. Mas quando veio essa emenda, já era um projeto... A gente já pediu pro Castramóvel. A gente entregou todo o projeto com a especificação técnica do Castramóvel, do que a gente queria. Existe uma polêmica no Brasil horrível de Castramóvel. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, os veterinários odeiam Castramóvel. Porque Castramóvel, na cabeça de alguns, você tira o cliente deles. Uhum. Eles não entendem que... que é um cliente que nunca vai chegar a eles. Nunca vai chegar nele. Não chega da gente gratuito. Então, o que faz o Conselho Federal? Isso é um problema nacional. Não tem uma entidade que não tenha um Castramóvel que não enfrente problemas com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eles quase pedem para você colocar escada rolante no Castramóvel para você não conseguir trabalhar. Mas é mais ou menos isso. Agora, tá bom. Olha, o nosso Castramóvel bonitinho, escada rolante. Abrir uma porta, velho. Uma porta pra onde? Mas é muita loucura. Tipo, gente. O Castramóvel da Prefeitura de Santos nunca foi legalizado pelo Conselho Regional. Por que será, né? Nunca foi. Mas o da Viva Bicho, ela já começou assim. Eu ainda não vi. Mas vocês vão ter isso. Vai ter que abrir uma porta. Aí eu tive um chilique, né? Eu falei assim, então primeiro tu vai lá na Prefeitura de Santos. Porque se tu não fizer nada lá, tu não vai fazer nada aqui. Porque o nosso é impecável. O nosso é em cima do modelo da zoonose de Guarulhos, e eu tenho dela aprovada. E uma dúvida que eu tenho agora
como uma criança de 5 anos. A emenda serviu para a construção do castramóvel, isso, beleza. Só que você vai precisar de médicos veterinários ali dentro. Isso. Quem vai custear isso? Então, uma emenda a gente chegou para o Kenny, quando ele era deputado. Kenny, a gente quer um castramóvel. Ah, quanto fica? Foi 350 mil. 350 mil, o castramóvel e o carro para puxar. A gente comprou uma Ranger. Usada. Fomos buscar essa Ranger em Campinas. Achamos uma mosca branca, uma Ranger cheirando a novo. Eu não acredito. E isso tudo é o nosso bolso, porque não tem dinheiro de emenda. Sim. Entendeu? O que a gente gasta por fora para conseguir fazer as coisas é um absurdo. As pessoas não veem isso. Mas... E aí a gente pediu, Kenny, 350, ele deu o castramóvel. Aí fizemos o castramóvel. Compramos. Aí... E agora, o que você faz com ele? Tira que foto, faz? né? Porque... Põe na garagem, Porque fecha... não tá podendo? Não, como é que... É o que ela falou, como é que você põe ele para funcionar? Porque e a você equipe? tem custo. Quem vai pagar o médico veterinário, o auxiliar? Quem vai pagar transporte, o material? a Quem vai gasolina. pagar? E Quem vai assim, pagar tudo e isso? a Material de manutenção. cirurgia, anestesia. Por exemplo, hoje a gente tem uma sede que a gente faz as castrações da nossa sede. Então, a gente contrata a equipe, é muito enxuto. A nossa castração é muito barata, porque você contrata a equipe, né, o anestesista, o cirurgião, compra os insumos e a gente tem a sede, não precisa pagar. E com aluguel, com nada. medicações top, que qualquer clínica veterinária classe A usa. Com gente não opioide. Até nada porque eu barato. ajudo com a medicação, Drogavet. Deixa eu dar uma pitadinha com opioide. Cada animal tem a sua luva cirúrgica, o seu bisturi, né? Um bisturi é usado num animal. Os médicos trocam luva, viu, Eles usam luva estéreo, viu, gente? É tudo assim no protocolo, Mas sabe? a abrangência era para ser Agora, Baixada Santista. Baixada Santista. Então, aí esse castramóvel, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente também pediu para o Kenny. A emenda saiu agora em janeiro, mês passado. 950 mil. Tá lá na conta. Que a gente vai começar em março agora a trabalhar. Então, aí a gente vai colocar o castramóvel na rua para a Baixada Santista. Que a gente vai chamar o CRMV para aprovar o castramóvel. Eu já falei para ela, eu não vou, porque se eu for, eu vou presa. Eu vou brigar. É melhor ir você, porque eu já... Quando ela falou, precisa abrir uma porta, eu falei, tu já foi no de Santos? Então, primeiro vai lá, não vem falar da gente. Mas é muito complexo o castramóvel. Para você colocar na rua, é muito difícil. Eles dificultam demais. Mas não é só isso, é a complexidade da logística. É muito caro. Né? É um motorista, é o seguro do carro, é a gasolina, é a faxineira, é os auxiliares que tem que ir. Porque isso tudo a gente já tem estrutura na ONG, então a gente usa. Mas é isso que eu tô te falando. Além da emenda, da onde vai vir tudo isso? Dessa emenda. Da segunda do Kenny. Da segunda do Que Kenny. já Essa chegou. emenda a gente já provisionou E tudo a hora na que acabar a emenda do Kenny? Acabou o castramóvel. Mas aí é onde entra o nosso trabalho, que é o que a gente já está fazendo. Você vê, ontem a gente estava lá na Lesp, eu e a Leila. Correndo atrás Levamos um chapeuzinho de palha passando nos deputados. Mas a gente tem que dizer que foi ele que ligou pra gente. Foi, ele ligou pra gente, mas aí a gente aproveitou. Ele ligou pra gente, a gente Mas a gente tem que ir atrás, tem que A gente tem um relacionamento muito bom com os deputados, sabe? A gente tem tido sorte. A gente tem pegado pessoas que pra gente tem sido parceiras. E tem algum genuíno, fala assim, pô, esse cara tem sido genuíno, a coisa, ele tá querendo ajudar mesmo, porque vocês já percebem realmente um fulano, não tô pedindo nome, mas um fulano que é voto, um fulano que é aquilo. Eu posso, do que político que você diz? Posso dar o nome? Não, de coisa boa pode, coisa ruim a gente prefere não falar. A Rosana Vale é uma. Cara, ela não tinha nada a ver com proteção animal, ela não divulga, ela não Mas fala você não acha nada. que, de repente, agora você é o advogado do diabo? Imagina, eu fui na palestra dela no Instituto, pelo amor de Deus, Rosana Vale. E olha, é meu papel aqui. Nós não somos de esquerda e direita. Sim. A gente vai enaltecer aqueles que ajudam a causa animal. Sim. É o meu papel aqui, como entrevistadora. Você não acha que a causa animal hoje beneficia os cargos políticos? Mas tem uma carga para cima deles, viu? Pesado. Como assim, beneficia os cargos? Porque a causa animal está em evidência. Depois, gente, que a causa animal virou uma grande evidência, muita gente virou protetora, muita gente virou defensora da causa. Que se elegeu como e muita gente animal, não faz mais nada que eu nunca vi fazer nada de bom. A gente tem muito isso. A gente tem muito isso. Então, assim...
Os meios não coisam os fins. Eu não sei, mas assim... É assim, Cissa, a gente vê, por exemplo, chamam muito a gente, esses políticos, seja municipal, estadual, federal. A gente percebe pela conversa quando há o interesse... porque é assim, por exemplo... Para vocês fazem diferença? Se a pessoa der para a gente 50 mil ou 500 mil, nós vamos falar de forma igual, porque foi ajudado. 50 mil a gente ajuda mais ou menos. A gente vai falar igual, só que os 500 mil resolve muita coisa. Então, assim, por exemplo, a deputada Rosana Vale foi uma que chegou para a gente e... Onde está o maior problema? Ela foi conhecer. Ela foi na no local. Eu fui na palestra dela no Instituto. Ela foi conhecer. E ela foi com a gente nos locais e falou assim, eu não quero publicidade, eu não quero fotografia, nada. Eu quero saber, eu quero conhecer a causa animal de perto. Isso é importante. E ela adotou um cachorro com a gente. Isso é importante. É muito sério. Porque uma coisa, falou assim, olha, quanto que você quer de emenda? Eu quero 100 mil, então tá bom, toma aqui. Tu sabe que eu te liguei, né? Que a minha funcionária, uma atendente minha, queria muito adotar um gato. Aí eu falei, liga pra Marilúcia. Meu Deus. Aí eu liguei pra Marilúcia e falei, minha funcionária tá indo aí, quer adotar. Ela não conseguiu. Aí ela voltou frustradíssima, falou, eu não consegui trazer o gato. Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque o meu muro, a medida, eu falei, é sério? Não, a gente não doa pra Eu falei, casa. tu jura? Ela falou, é. Ela falou, Cissa, não teve Cissa que eu falasse que conhecia. Não, a gente não doa. Eu falei, ai, viado. Agora, se eu sou um político, eu pergunto assim, onde você vota? Então leva o gatinho, né? Não importa a segurança dele. Cara, e eu liguei pra Marilúcia, falei, é minha atendente, dá o gato pra ela. A gente não doa. Não foi. Posso te falar? A minha mãe queria adotar um gato, eu não doei. Ela não botou, ela mora no 9º andar. Eu falei, põe tela na janela. Não quero colocar tela. Então não vai, então vai pra ONG. E, gente, preciso falar, porque daqui a pouco o nosso tempo história, que eu acho que já estourou, mas eu preciso falar que é um negócio a nível mundial. Não tem como a gente não falar. Quero que você conte para o Felipe, como uma criança de 5 anos que ele não conhece, a história do gato Eliseu. Eu não posso fingir que eu não conheço, porque, inclusive, a Paris ficou internada lá na Viva via, Bichos, né? E eu tá acompanhei tudo, então... Conte para o Felipe quem é Eliseu, como surgiu Eliseu. A gente tem o foco, Felipe, de resgatar, claro, a gente gostaria de resgatar todos, mas com o que é o nosso foco? Como a gente tem estrutura de veterinário, a gente resgata aquele bicho bem ferrado. Certo. Sabe? Que a gente sabe que não vai ter chance, não pode ficar na rua e não vai ter chance. Aproveitando, de cura. qual é o critério? Se eu mandar tu resgatar? Tem que estar quase morrendo. A gente Primeiro vai que nem avaliar. manda, porque a gente não vai. Tem que estar quase morrendo. Não, o primeiro critério, tem espaço? Por exemplo, eu tô para resgatar um gato. Primeiro, quando eu vi, eu falei, gente, esse gato a gente tem que pegar, não pode deixar na Pô, mas rua. vocês estão dirigindo na estrada, vocês param, cruzam a estrada. Mas o Duas bicho- malucas, velho. Eu confundi da Chita com criança. Parando o caminhão. Paramos o Olha, caminhão. Vocês fizeram isso? É, doente as duas. Olha, uma vez nós pegamos um cachorro, eu era coordenadora da Codevida, eu posso falar porque agora eu não sou mais. Nós pegamos um cachorro É de verdade. noite, e colocamos no carro. E depois uma olhava para a cara da outra e falou assim, nós vamos dormir no Era carro, quase né? na hora da Nós manhã. vamos fazer o que com esse cachorro A gente dentro não do tinha carro? nada, a gente não tinha ONG, não tinha o hospital, nada. E eu, coordenadora da Prefeitura de Santos, de Bem-Estar Animal. Eu não tinha lotada e com todos os critérios, dizendo não e assim mesmo, lotada. Não tinha o que fazer. Uma hora, eu fiquei tão desesperada que eu falei, ai, Mari, a gente vamos fazer falou, o seguinte, vamos- vamos abandonar ele na porta da Codevida? Não fizemos, Quiser. óbvio. Amanhã de manhã eu chego e falo assim, qual foi a filha da puta que abandonou o cachorro? Aí chega, quem foi a pessoa que abandonou o cachorro? Não, mas vamos falar. Agora vamos falar de Eliseu. Não, É Eliseu... claro que a gente não fez isso, Não. mas o desespero. Mas tu lembra o que a gente fez? A gente internou numa clínica, a gente não tinha Mas, como gente, pagar, a direto, gente eu mando internou. mensagem pra Mariluz e falo, vou deixar aí na porta da clínica. Eu Olha nem aqui, ó. respondo. Eu olho aqui, vou deixar aí na porta da clínica. Eu vejo cachorro na rua fudido. Desculpa. Agora eu vou falar assim, não Eu falo, vou deixar aí na Tu porta tá da sem clínica. cachorro? Graças a Ai, Deus. graças a Deus. Tá Não sem cachorro, quero, então leva, me não pega quero. o cachorro, então, Não pra quero, não quero mais nada. Tô sofrendo ainda, tô em luto. Não quero. E, assim, o critério, a primeira coisa é isso. A gente tem que se conversar e tem que conversar com a equipe, porque a gente fica muito... Ver se vocês têm espaço físico e Então, assim, técnico por para exemplo, o tomar. gato, a gente tem uma chefe que cuida de todos os nossos gatis. Paula, Tu tá no time, Dá. né? Estamos falando do Eliseu? do Eliseu. Ah, Sim. tá. Paula, dá pra resgatar? Então, é assim que funciona. Então, quando a gente estava na Praia Grande, num domingo, que a gente foi numa reunião lá com o Cadu, aí a gente foi almoçar, já tinha acabado a reunião de manhã, a gente foi Tira, com almoçar. cada um nunca reunião. É.
Era, reunião com o Cadu, é verdade. É tudo festinha na casa dela nova, que ela não me chama. Eu não tava ainda. Aí, a gente sentou pra almoçar. Meu, mas foi assim, a gente quase não vê rede social, Facebook, essas coisas. A gente sentou, é o momento que a gente vê no almoço, né, Leila, à noite. Quando eu abri, que eu olhei o gato, eu só fiz assim, Leila, dá uma olhada nisso, temos que pegar. A Leila falou, meu Deus, temos que pegar. Eu não entendi que era gato. A gente não entendeu que era gato. Era um bicho do mato que eu não identificava. Saruê. Era uma, não, era uma coisa assim, se você for depois ver as fotos... A pele de um ET, né? Gente, ele ganhou uma abrangência nacional, mundial. Não, aí eu começo a surtar, a Lila também, aí a gente nem pediu almoço. Começamos a ligar pro telefone que estava indicado lá na postagem. A pessoa, é óbvio, não atendia. É óbvio, é muito nunca comum atende. Isso. Aí o que eu fiz? Eu tenho 2 pessoas amigas minhas. Mas por que você acha que nunca atende? Porque elas postam, depois elas deixam pra lá. E não atende. Aí foda-se. Foda-se. Mais ou menos isso, desculpa. Aí eu tenho 2 amigas que ajudam a gente nessas coisas de procurar a pessoa, que é a Marisa e a Vivi. Que ficam na rede social. Ficam na rede social direto. Eu falei, pelo amor de Deus, me localiza esse gato. Fica ligando pra mulher. Daqui a pouco a Vivi ou a Marisa, olha, eu consegui falar com ela. Liga agora que ela tá esperando. A Leila ligou. Pegamos o endereço, era na Areia Branca. Areia Branca, em Santos. Fomos lá buscar. Quando a gente viu... Quando eu pus o gato no colo, eu achei que ele não ia chegar vivo no até o hospital. Gente, foi surreal. Não dá para entender, até hoje, eu sou espírita, eu acredito que ele teve uma missão. Eu acredito piamente nisso, porque nós pegamos gatos infinitamente melhores de saúde do que ele, que não resistiram. Morreram. Ele não existe... Ele não tinha... Ele deitado, ele era só o esqueleto e um lençol por cima. Então você mexia via... no fígado dele. Era no rim. Você via o rim dele, você mexia, era uma bolinha assim, você via o rim dele. E ele era você só via a anatomia pele, assim. dele, era só pele. olho vazado. Eu lembro o olho saído. E aí vocês foram postando aos poucos a melhora dele. A gente deixou no hospital. Importante avisar que todo o tratamento do hospital não é pago pela ONG, tá? Não existe isso. O tratamento é cortesia minha, eu que dou absolutamente tudo pela gratidão que eu tenho em tudo. E sempre será assim. E na rede social começou uma grande corrente de amor. Na rede social começou uma corrente espantou absurda. Tanto ele não ter morrido, que isso se espalhou, que depois foi feito até o Renan, que cuida do nosso marketing. Não, foi uma corrente de amor incrível. No mundo. Que bom. A minha filha do Japão, escreveu. Da Austrália. Foi o mundo inteiro. De tudo quanto é... O mundo inteiro começou a mandar comidinhas. Eliseu vive. Aí a gente fez uma hashtag Eliseu vive. Foi muito Porque muito o que forte. aconteceu? Ele não tinha, ele era muito desidratado, ele não tinha musculatura, então os veterinários estavam explicando, não tinha como hidratar, porque não tinha carne para segurar a hidratação ali. Então, foi 2 paradas cardíacas. 2 paradas, 2 bolsas de sangue. Tudo que é para morrer... Ele teve e não morreu. Ele não morreu, esse gato. Foi uma Ele não tinha pelo, ele era só pele e tal. E tem mais, os exames dele davam tudo ok. Tudo ok. Que coisa mais... Não dava nada. E hoje, como o Eliseu tá... E onde tá o Eliseu? Ai, a gente podia botar uma fotinha do Eliseu. Ô, Bruno, se for possível... O Bruno não tá. Quer botar uma antes e depois? Desculpa, Du. Será que não pode pôr uma fotinha do Eliseu? Que cara... E o incrível desse gato foi o seguinte, a quantidade de pessoas que estavam desistindo da vida. Gente que estava tentando suicídio. Sério? Escreveu cartas. Procurou pela gente, escreveu cartas. Muitas foram presencialmente. Pessoas que trabalham em locais onde a gente não pode falar muito para não identificar a pessoa. Pessoas que trabalham como se fosse delegacia de polícia, Sim. onde lidam pedofilia. Pedófilos. Essa pessoa foi pessoalmente falar com a gente. Ela escreveu uma carta e depois ela foi lá falar com a gente. Quando eu estava lá acompanhando a minha cachorra, tinha 2 meninas que eram de outro país, de Portugal. Veio gente de Marrocos. Muita gente. Pra tirar foto com o Eliseu. Tiraram foto com o Eliseu. Ele virou tipo... E uma coisa que eu achei incrível, uma amiga minha, da Índia, ela é professora, também. Carla, um beijo. Ela é professora do ensino público de Santos. E do nada ela me manda uma foto e fala: olha quem tá aqui, a tua amiga. A gente foi lá. E o Eliseu. A Carla tava, né? Ela é professora, tava numa sala de aula. Foi emocionante. Cara, e ela falou, Cissa, ela falou, Cissa,
Foi uma experiência incrível. Eu chorei, a Leila também, né? Nossa, a gente se emocionou. Cara, ele virou um projeto social, Ele virou um assim. projeto social. Você viu o que as crianças fizeram. E assim, o recurso que esse gato trouxe para o Instituto, que a gente destinou para os outros animais. A gente Recurso nunca salvou financeiro. recurso financeiro, porque é aquilo que a gente falou, a ONG ela tem um limite de ajuda. E o resto, quem é que faz? São os nossos associados. Então, o recurso que ele trouxe para a gente salvou muito O que bicho. ele salvou de animal... Porque as pessoas davam... A gente não pedia dinheiro. Não. Mas as pessoas de longe não tinham como... Depositavam. Gente, eu tava com a minha cachorra internada lá e do nada... eu lembro que o Renan das redes sociais postou que ele gostava de churu. Meu Deus. Nossa. E Veio a começou empresa. a chegar sacolas e sacolas e sacolas. E eu Churu estava é uma empresa lá. Olha. da Ibasa, que o churu é um petisco Tipo japonês. um sachê de gato. Eles foram lá da Ibasa. Eles Sabe como é que doaram. eles descobriram a gente? Começou a vender muito churu no Brasil inteiro. Aumentou a venda do churu. Assim, puf, do nada. E em Principalmente Santos acabou. em Santos acabou. Na Baixada Santista, em Santos, não tinha churu. Então, as empresas, os pet shops, estavam pedindo cada vez mais churu e isso chamou a atenção deles. Eles chegaram no Eliseu. E meninas, agora a gente vai ter que quase chegar ao fim. Eu quero fazer uma pergunta. Existe a possibilidade da gente ver ou Leila Abreu ou Marilúcia, porque hoje eu não consigo mais distinguir uma da outra. Para mim, vocês são muito um projeto único. Na política, esse ano... Acho que sim. Ó, Acho que sim, mas olha pra ela. ok. Qual das Cara, duas? eu vou falar. Eu penso assim, gente, não dá para fazer política no último ano de eleição. Então, por exemplo, a Viva No ano Bicho... de eleição. No Não ano de fazer eleição. política em ano de eleição. No ano de eleição. Que é o que está A Viva acontecendo. Bicho, Sim. o que é vontade de trabalho? Vontade de trabalho é o que a gente tem. Vontade de salvar bicho é o que a gente tem. Você vê, a gente tem uma responsabilidade financeira por trás que cabe a gente e a gente não para. E não vamos parar, porque a gente está salvando muito bicho. Então, hoje, a gente está fazendo, orgulhosamente falando, muito mais que as prefeituras. Em 7 anos de instituto. E você acha... E tudo que a gente faz na prefeitura, o porquê não Fazer. trazer o projeto para a prefeitura? E você né? acha que se você entrar... eu estou falando como instituto, como Viva Bichos. Se entrar nesse meio, você acha que o conflito de interesse pode prejudicar as boas ações que vocês fazem hoje? Eu posso responder isso. É mais fácil ela, né? Eu posso responder isso. A maioria dos políticos que você tem por aí hoje são empresários. Né? A gente, por exemplo, esse senhor que você citou, que se autoproclama protetor de animais, o dono da causa animal, ele durante muito tempo ele tinha uma rede de locadoras e nunca deixou de ser vereador por isso. Então, eu acho que não tem nada a ver. O que pode acontecer, que é prejudicial para a Mari, é as pessoas, aquela cultura de você vereadora, você tem que me dar essa cirurgia, você vereadora, você tem que me dar isso. Mas isso... Ela já passa, né? Isso a gente Eu já está passo acostumado. muito. Já Eu, passa na por causa da prefeitura, ONG, Já passo em frente à Codevida, vai continuar levando não. Não é porque a gente vira política que a gente, pelo menos na nossa cabeça, alguns, pelo menos esse ano, resgatam cachorro, distribui ração, mas é só esse ano, é até outubro, depois acabou. A última eleição foi a lei do projeto da venda de animais, né? Que assim, não deu as em nada. pessoas... sabe o que falta? É falta Mas de não ia dar. É esclarecimento das inconstitucional. pessoas. O cara faz uma lei querendo proibir a venda de animais. Todo mundo... O cara virou Deus. Mas a gente sabia que aquilo era uma jogada política. Era inconstitucional, não ia pra frente inconstitucional. nunca. Porque quem pode proibir o comércio de alguma coisa é o governo federal. O município não pode. Mas todo mundo entrou na dele, a gente não entrou. E Porque... é claro que não só foi uma unanimidade dos juízes negando, como ainda chamaram a atenção de que como é que deixaram uma coisa dessa passar. Tomar proporção. Tomou uma Tomar essa proporção, proporção exatamente. que não era nem para ter passado, né? Mas, politicamente, foi muito bom para quem Eu fez a entendi. lei. E para os animais entendeu? vai ser muito bom, né? Será muito bom, né? E a gente Eu quer tiro meu muito que a chapéu, Mari, você a gente sabe. Eu gostaria tiro muito meu que a Mari, chapéu. Eu tenho pelo minha torcida conhecimento, organizada. E, Cissa, você trabalha no âmbito, você tem que ser imparcial, mas eu não tenho como ser imparcial, todo mundo sabe. É uma coisa que eu faço Mas de tem forma uma genuína, porque eu conheço desde... hoje
vou comparar com uma coisa que eu amo, a novela, a Renascer. Eu falo, desde que estava pisando no cacau, eu conheço até virar o chocolate. Então, E a gente tem uma coisa muito legal. Eu falo a gente porque é um grupo de pessoas pensando politicamente. Quem tem que resolver problemas de proteção animal é o poder público, não é Exato. Não é a ONG. Exato. Então, tem que dar estrutura para o poder público para que a ONG continue sendo parceira do poder público e ajudando, sim, mas não fazendo o trabalho dela como é o que está acontecendo hoje. A gente está ajudando, né, uma ONG hoje que é Patinhas que Brilham, e da Ângela, a gente está ajudando ela para tomar corpo, proporção, para poder... Até para ajudar aliviar projeto, vocês também. Exatamente, porque a ONG não tem concorrência, não pode ter concorrência. Sim. Né? As ONGs, elas têm que se apoiar. Quanto mais ONG bem estruturada tiver, melhor, porque bicho para ajudar não vai faltar. E nós temos hoje 4 deputados da causa animal, 4 deputados com a gente. A Rosana? Eu só conheço a Rosana. A Rosana não é da causa. A Rosana não é da causa. O Cadu. Da causa animal. Não, o Cadu não é deputado, é vereador. É vereador. A gente tem o Tenente Coimbra, que está com a gente, o delegado Bruno Lima, que é um parceiraço, que o cara teve não sei quantos milhões de votos, sei lá, que é um parceiro que torce muito, quer que a gente saia candidata, que a Mari saia candidata. E a gente tem o Rafael Saraiva, que é deputado estadual, que também é da causa animal e que está fazendo um baita de um trabalho. Ele pegou toda a emenda dele e distribuiu para as ONGs que se profissionalizaram para ajudar as ONGs. Ele deu uma nota aí para 30 ONGs do estado de São Paulo. Bem bacana, bem legal. O trabalho a gente dele, até recusou, falou, não, ajuda as ONGs que não têm trabalho nenhum. Né? Então, todos esses deputados, é muito orgulho, porque eles não botam a mão para se queimar. Com certeza. Né? Então, eles estão insistindo muito, 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 para que até ontem, quando a gente estava lá, eles acharam que era eu. A gente estava lá. Mas não, nós falamos, não, é a Mari, a candidata, porque a Mari é muito conhecida, a Mari tem um nome, eu acho muito legal isso. Mas agora a gente está tentando fazer a cabeça da Mari, né? Eu acho assim, o trabalho que vocês fazem, vocês têm todo o meu respeito, porque é um trabalho que eu conheço. É muito difícil na minha posição, trabalhando no ramo, ter que se posicionar, mas assim, eu me posiciono a favor de causas boas e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que a Drogavet é apoiadora do Instituto Viva Bichos, da Clínica Viva Bichos, assim como de qualquer outra clínica. E do Programa Amigo Animal também. Do Programa Amigo Animal também, eu sei, nós somos, mas assim, o que eu quero dizer é que qualquer instituição que se mostre para nós, da Drogavet, como uma instituição idônea, de respeito, que a gente sinta a verdade. Porque ajudar, todo mundo ajuda, de fato, comercial. A Drogavet, ela não é comercial. Se eu fosse comercial, eu era o mais barato, e eu não sou. Então, assim, a Drogavet, ela não é comercial. Eu vou naquilo que eu acredito, entendeu? Então, para mim é uma honra muito grande. A gente vai ter que encerrar, mas antes de encerrar, que é o Felipe que encerra, eu quero que vocês olhem para a câmera, falam que vocês têm vontade de falar que a gente, por acaso, não abordou. E, para sair um grande corte lindo, que vocês peçam para todo mundo seguir o Terapia Aberta Cast, que é Tacast 13. Terapia Aberta Cast. Vai. Essa parte é difícil, até porque a gente já não é, você vai olhar. Bruno, Bruno. Du, qual câmera? Ali, né? Eu não estou nem vendo a câmera. Posso falar eu? Fala. Eu quero que vocês falem e que vocês peçam para seguir, porque eu vou infernizar a vida do Renan para compartilhar e impulsionar isso. A única coisa que eu vou falar como pessoa, Mariluce, né? A única coisa que eu posso passar para todas as pessoas é muita verdade. Foi em cima de verdade que o nosso trabalho ele cresceu. Né? Então, assim, a maior prova de que nós somos 100% animais, que nós somos 100% causa animal, que nós somos 100% trabalho social, é a proporção que a Viva Bicho se tornou, né? E eu não falo isso com arrogância, eu falo isso com orgulho, muito orgulho, né? Porque hoje é muito visível aquelas pessoas que fazem algumas coisas para de vez em quando, ou aquelas pessoas que fazem algumas coisas que arriscam a vida, que arriscam o patrimônio em bem de algo que
precisa ser preservado, precisa ser cuidado, a gente precisa ter atenção nesses animais. Então, é isso. Então, assim, eu sou bióloga por formação, eu amo bicho, a Leila sabe, eu amo guará vermelho, eu amo mangue, eu sou daquelas que saem no mato para passarinhar, e essa é minha alma, essa é minha essência, e eu amo animais, e a minha luta é essa, sempre será, e eu nunca vou parar. Doa quem doer, e quem estiver do nosso lado, que é uma legião de pessoas que nos apoiam, é muita gente que nos apoia, acreditam na gente, e são incentivadores do nosso trabalho, que continue sempre, que a gente não vai parar nunca. Boa! Que lindo! Eu queria agradecer a presença de vocês duas, que são extremamente simpáticas e fazem um trabalho de excelência aí na Baixada Santista. Como eu disse para vocês, eu sou cliente, eu mandei alguém ir, mas meus cachorros... Mas confiou no trabalho. Confio no trabalho. E ele tem pouco, viu? Tem pouco cachorro, coitado. Tenho só 4. Eu sou cliente de vocês. Parabéns por perseverarem, que deve ter sido muito difícil tudo que vocês passaram e ainda passam. É difícil. Por talvez essa questão ONG, tudo que vocês explicaram pra gente de chegar e esses golpinhos que vão desanimando e a polícia que chega e você sabendo que aquela questão, pô, eu tô aqui querendo fazer com tanta boa vontade e a polícia tá quase uma guerra pra ajudar, é uma guerra pra ajudar, só pô, tô brigando pra ajudar. Então, assim, deve ser muito estressante, mas ao mesmo tempo é gratificante quando você tem histórias como a do Eliseu, que vocês trouxeram e ganharam proporção mundial. Então, eu fico muito feliz e honrado por vocês estarem aqui hoje, participando com a gente aí desse Terapia Aberta. A gente não conseguiu entrar tanto na vida de vocês, mas a gente entrou na vida do Viva Bichos. Vamos ter que fazer o segundo episódio. Muito obrigada. E é em cima da história do Eliseu, que a gente tem tantos Eliseus, né? Que a gente tem muita desgraça, mas quando a gente vê o resultado final dos animais que a gente salva, né? É que motiva a gente. E eu vou pedir para todos seguir Terapia Aberta Cash. A gente vai divulgar. E outra, se você optar em sair, se isso for da tua felicidade, fizer bem para você, da tua vida. Eu tô no conflito. Que tenha muita sorte, que tua família, todo mundo te apoie, que seja o melhor para você. Costumo dizer que a gente é tão abençoado, a gente se mete em cada fria, e a gente é tão abençoado, aquelas que você fala assim, cara, não vai ter saída dessa vez, a gente se ferrou legal. E sempre as portas se abrem, que eu tenho certeza que vai acontecer o que for melhor. Com certeza. A gente tem a melhor das intenções, querendo que a Mari entre, porque a gente sabe que a gente vai fazer pelos animais, não é por ego, não é por sede de poder, porque poder por poder a gente já tem hoje. Exato. Nós somos muito mais poderosas do que isso. Eu vou finalizar agradecendo vocês. Eu não tenho palavras para agradecer, porque eu sei o quanto a gente se gosta, o quanto a gente é próxima, mas o quanto a gente é difícil, assim. Porque é muito difícil. A gente combina, a gente não se encontra, a gente desmarca, a gente... Exatamente. Ela fica irritada. Mas a gente ela xinga a gente xingo, mando, ouve porra, ouve esse áudio, mas enfim. Quero dizer o quanto eu tô feliz de receber vocês, o quanto para mim foi, não difícil, mas o quanto me causou algum temor de falar, nossa, será que eu vou me indispor? Eu falei, não vou me indispor. Eu vou estar mostrando aquilo que eu acredito. Se eu não mostrar aquilo que eu não acredito, para mim não faz sentido. Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Que bom. De verdade. E deixa eu só agradecer aqui, porque a Droga Vet, a gente enche o saco da Cissa em tudo e assim, quase que não é um pedido. Cissa, você vai dar isso. A gente começa com a lista. Só organiza, né? Mas, cara, eu sou muito feliz. Vocês me exploram. Vocês estão me explorando. Eu sou muito, mas assim, eu sou muito feliz mesmo nessas ajudas. Então, assim, a Droga Vet faz um trabalho social. Que bom. Muito grande. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Muito feliz. Obrigada. Inclusive, quando eu falei com o Felipe, ele estava super inseguro por ser um assunto que ele não domina. E eu falei para o Felipe, eu tenho certeza que esse episódio vai ser uma grande virada de chave no nosso projeto. Bacana. Porque os seguidores e as pessoas que curtem a história de vocês são extremamente orgânicos.
São pessoas que realmente acreditam. Eles existem, eles acreditam, eles abraçam a causa animal. Os nossos seguidores. E são essas pessoas que a gente deve honrar nesse momento. Então, obrigada, meninas. Obrigada. De verdade. Obrigada, muito obrigada. Adorei.